Ela da 4.2. Ok. Estou conferindo aqui. Iniciei a gravação. Para quem quiser eventualmente assistir depois. E esse é um grande barato, né? Eu acho que essa é a parte boa da pandemia. Ah, professor, tem parte boa na pandemia? Tem, na minha opinião, é essa aqui. Você tem lá, aquela aula gravada vai ficar lá disponível para vocês no YouTube. Ah, no AVE eu não vou ter acesso. Ok, mas ela vai estar gravada no YouTube. Então, no YouTube você vai ter acesso. Vamos lá. Então, verificação de desempenho. Né? Então, a gente já viu, nós tivemos ali uma noção, uma ideia do que é o cálculo da estaca, quais são os seus principais parâmetros. Né? Ah, professor, nossa, para aprender bem, para ficar legal, como é que teria? A gente teria que fazer um projeto, pegar a carga dos pilares, comparar com a carga da necessidade das estacas, e lá numa tabela, pega a tua estaca pré-moldada e faz o cálculo. Tá? Aí sim. Mas, pelo menos vocês têm uma noção do que é, como é, da origem, tá? Então vamos lá. Livro base da nossa disciplina, verificação de desempenho, né? Então, como assim? Claro, eu fiz a estaca, tá lá bonitinha, eu quero ver como é que fica, se ela tá legal. Então, eu tenho que fazer prova de carga estática e ensaio de carregamento dinâmico para ver se ela está íntegra, né? Então, o ensaio de integridade é uma forma de controlar a estaca moldada em loco. O objetivo dela é fazer um diagnóstico da concretagem. Como assim? Pensa, você escavou, desceu lá 30 metros, num buraco pequeno, né? Você desceu com uma câmerazinha, um robozinho ali, olhando todas as paredes, vendo como é que tá naquele buraco. Hoje seria possível fazer isso, né? Seria, não seria? Ah, você pega tipo, como se fosse você faz uma endoscopia no buraco da estaca escavada. Desce lá e vai olhando para ver se está íntegra. Pô, pensa, show de bola. Tá, ok. Mas digamos que você não pensou nessa possibilidade e não considerou o custo da brincadeira, que você teria que ter, né, um cabo considerável, além de ter todo o equipamento para fazer essa endoscopia, né, da estaca. Seria uma estacoscopia. Ok, vamos lá. Você não teve como fazer a estacoscopia. E agora, professor, daí complicou a minha vida, né? Você tá com a vida enrolada. Mas se você precisa determinar se essas estacas estão legais, né? É muita carga que vai sobre essas coitadas, se elas não estiverem íntegras, pode dar problema. Né? Então, melhor descobrir agora, nessa fase da obra, do que lá na frente. Por quê? Porque geralmente é essa fase de fundações, ali no começo da obra, que você faz isso. Imagine, eu vou fazer um teste de estaca com o prédio pronto. Filho, sai correndo. Nem chega perto das estacas se o prédio já está pronto. Vai que você dá azar de descobrir, né? Porque, poxa, você tinha que ter verificado isso antes. Agora com o prédio pronto, você vai fazer o quê? Chorar, né? Então, cross-roller analysis ou CHA, você consegue mapear esta estaca. Né? O ensaio de integridade de pitch é uma coisa bem tranquila de se fazer. Como é que funciona? Vamos lá, pessoal. É transmissão de onda harmônica, bonitinha. Se a estaca está íntegra, eu pego na cabeça da estaca, pam, dou uma bordoada nela, ela desce uma onda, vai até lá ao final e retorna. E este comprimento, para ela ir e voltar, ela me deu um tempo X de deslocamento. 1 minuto, 10 minutos, em segundos, em milissegundos, irrelevante a unidade, mas o tempo é fato. Né?
E ela vai me dar um tempo de deslocamento que ela percorreu. Se ela tiver qualquer irregularidade na estaca, como está mostrando ali, ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar. Por quê? Porque a onda será mais, o retorno será mais curto. Digamos que na minha esquerda deu tudo certo, show de bola. Bateu e voltou em 10 segundos. A de cá, 8, 7 segundos, 6 segundos. Tem coisa errada. Essa é a ideia. E aqui está aí, ó, olha o milhante batendo, né? Então é o martelo e tal. Não, o ensaio pitch é uma coisa um pouco mais sofisticada. Ele tem cara de martelo, jeito de martelo, mas não é martelo, né? Você bate na estaca, olha ali os plugs conectados e o acelerômetro. Ele, na hora, ele diz se a estaca tá boa ou tá ruim. Sai de integridade. Olha aí, ó. De outro ângulo, tá ali. Então, é um ensaio comum? Não. Eu não posso mentir para vocês. Você não vai fazer uma casa e fazer ensaio pitch. Não. Não vou, professor? Não. Por quê? Porque vai ficar caro brincadeira para você. Ah, vou fazer um sobrado, então também não. 2, 3 pavimentos, 4 pavimentos, não. Ah, vou fazer um edifício. Ó, o negócio partiu de 10 andares para cima. Vale a pena? Aí vale a pena considerar. Principalmente se você tiver dúvida, né? Em relação ao terreno, em relação ao tipo de solo que você tem, se ocorreu ou não o estrangulamento da estaca, né? Evidentemente, a tua experiência como engenheiro vai dizer. Por quê? Porque como você é um bom engenheiro e executor de obras, quando estavam escavando, né? Você não estava no escritório tomando café, você estava lá na obra olhando o que estava saindo. Pelo menos de 2 ou 3 estacas, você viu qual o material que saiu de dentro da estaca. Aí você vai sujar o pé, vai sujar o pé, vai lá no campo e vai olhar, tá? Para não chorar depois. Você veja o material que saiu, olha aquele material, olha para a cara dele, opa, tá esse material. O senhor falou que, né, pode dar ABO na minha estaca. Ah, legal. Aí você faz o pitch. Tá? Outro tipo de ensaio com carregamento dinâmico. Que é possível? É possível. Você usa o bate-estaca. É pouco comum esse aqui, tá? Pouco comum. Por quê? Porque não é tão interessante, porque você pode fazer um ensaio dinâmico. Tem outros tipos de ensaio. Aquele do pitch ali que resolve 99,9% dos problemas e você não precisa ficar se incomodando. Tá? Ah, eu posso fazer um outro cross-rolling test? Tá aí, ó. Né? Então, o que ele faz? Nada mais que analisa e compara os comprimentos de onda das duas estacas. Tá? E, olha ali, ó, é um cognato. O que são cognatos? Né? Palavras em inglês que têm o mesmo significado muito parecido ou semelhante em português. Velocity. É velocidade mesmo, não é outra coisa. Né? Velocidade de recepção. E está ali. Então, os dados são registrados num PDA, tá? Ou num tablet, enfim, armazenados os dados ali numa boa, e você tem como determinar a integridade dessa estaca. Os métodos de avaliação são, na verdade, você pode separar em 2 tipos, que é o case, né? Que é desenvolvido pelo Case Institute of Technology, que é um método simplificado, e o CAPWAP, Case Wave Analysis Program, método de análise numérica. Tá? Então, ele gera uma solução numérica para ser analisada. As provas das cargas estáticas, elas se destacam por quê? Para garantir o desempenho da fundação, como eu já falei, para a gente ver se nós temos problemas nela ou não. Então, a NBR 6122 de 2010 também estipula uma quantidade mínima de ensaios conforme a nossa tabela 4.6, tá? Então, ela determina ali, prevê uma substituição da prova de carga estática por 5 ensaios dinâmicos, né? Então, como assim? Claro, a
a carga de prova estática ela vai ser mais eficiente do que dinâmico para te dar retorno de dados, tá? Então, aqui está a nossa tabelinha. Então, as provas de carga, elas devem reproduzir as condições reais. Então, isso depende muito do quê? Do operador, do cara que vai manusear. Este ensaio do pitch, pessoal, ele lembra muito um outro amiguinho nosso, o esclerômetro, tá? E, professor, esclerômetro, o que faz esclerômetro? Que eu já, a minha memória, assim, sabe, né? Eu estou me formando, daí vou apagando tudo da cabeça. Eu mal vou lembrar o nome dos coleguinhas quando terminar o semestre. Tá bom, então vamos lá. Recapitulando, o esclerômetro é um equipamento para você verificar a resistência à compressão do teu concreto. Como é que ele funciona? Ele é calibrado em função do sistema de mola. Esse sistema mola-massa, tá? Sisteminha de mola-massa que você tem como fazer a verificação soltando ele. Vamos simplificar. Vamos lá. Pensa. Pessoal, acho que pensa fica difícil tendo internet. Né? Não... Ó, tem até com preço, para quem quiser ver, ó, e quiser comprar. Aqui, ó, chique no último. Então, vamos lá? Aí, você está vendendo? Não, só estou mostrando. Ó, tá aqui, 2.280. Aí, uma foto 3x4 dele em ação. Olha só que bonito. Olha só. Tá vendo aqui? Ele puxa a molinha para trás e pá! Dá um... Ó, olha ele para fora aqui, ó. Aquela parte para fora, tá vendo? O pino. Então ele puxa a molinha e pá! Dá uma bordoada na ideia da coitada. Esse é digital, ó, que chique no último. Mas faz exatamente o que o analógico faz. Resumindo, dá uma bordoada e pá! Determina o quê? A resistência do meu concreto, tá? Então, dentro dessa lógica que ele trabalha, vai, bate, retorna com a informação. Então, eu consigo fazer o quê? Calibrar. Como assim calibrar? Claro, eu preciso referenciar o meu esclerômetro. Eu tenho que ter um concreto com certeza absoluta da resistência dele. Esse cara aqui está para calibrar. Ele tem 25 MPa, 30 MPa. Beleza. Pá, bateu ali, calibrei. Aí eu posso fazer o ensaio verificando a resistência do concreto nas outras estruturas, né? Onde eu quiser. Aí eu tenho como determinar. O mesmo vale para o pitch. Claro, pensa na lógica. O comprimento de onda. Aqui é para dar uma estaca de 20 metros. Então, a velocidade, um exemplo puro e numérico, tá? É 10 segundos para 20 metros. Então, eu fui lá no campo, pau, primeira estaca, segunda estaca, 5, 6, 7, 10. Opa! Peguei duas estacas com problema e uma tá boa, outras duas tá com problema. Pensa se eu referencio errado o meu equipamento de pitch. Eu vou ter resultado errado. Então, por isso que este tipo de ensaio depende muito de quem? De quem vai fazer, do operador, para você ter uma qualidade legal de ensaio. Mais uma normativa, a NBR 12131, aplicação de um carregamento em uma ou mais estacas para observar o seu desempenho em termos de recalques. Agora, minha preocupação é outra. É analisar qual será o recalque que eu terei. Então, é possível, é legal, não sei o quê, mas, sendo sincero, pessoal, muito raro.
este ensaio, tá? Eu nunca vi, pessoalmente, este ensaio sendo realizado. Estou sendo bastante sincero com vocês. Ah, o Pete já. Pete já vi. Né? Inclusive, tem um professor do Cefet que ele desenvolveu um projeto para, através do Pete, porque o Pete ele coleta o quê? Ele não é para estaca, para concreto, não. Ele coleta informações de onda. Propagação de onda. Então, ele desenvolveu para análise de barragem na Vale. Interessante, né? É uma coisa assim, mas esse aqui não. Esse eu não vi. Então, este aqui consiste no quê? Você pressionar a estaca e você medir a reação, pela estaca de reação. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ah, então, eu achei que eu tinha colocado uma imagem deste daqui, mas acho que não coloquei, não. Mas vamos lá, vamos olhar para esse aqui, dá para ver também. Então, eu tenho aqui o medidor de recalque, tá? Como é que funciona isso? Aqui eu tenho um macaco hidráulico. Como é que funciona isso? Eu ancorei essa estaca aqui e ancorei essa daqui. Elas estão ancoradas. Ancoradas. Esse sistema de barra aqui, isso aqui é um perfil metálico, tá? Viga de reação, macaco hidráulico. Detalhe, eu falei que eu não vi este ensaio em obra, tá? Eu tem bastante coisa que eu não vi em obra, mas vi em laboratório. Esse aqui é um ensaio que eu vi em laboratório, em obra eu nunca vi, tá? Então aqui, ó, coloca o macaco hidráulico e essa barra puxa ela para cá, puxa, força a coitada para baixo. Ao forçar, ele gera uma medida de deslocamento aqui, em função do quê? Da pressão aplicada. Ok? Então, é em função disso. E vai gerar o meu recalque ali. Então, o carregamento é realizado por meio do macaco hidráulico contra o sistema de reação. Então, você pode ter mais de um tipo de carregamento. Pode ser rápido, pode ser lento, né? Pode ser misto, pode ser rápido e lento. Você pode simular ciclos de carga e descarga e do carregamento cíclico. Mas como assim? Agora eu não entendi nada. Eu estou me formando e agora eu fiquei perdido. Calma. Rápido, lento, misto. Vamos pensar. E vamos pensar ali, ciclo de carga e descarga. Mas não é constrói e desconstrói. Esse negócio aqui complicou a minha vida. Não. O problema, qual que é o nosso problema? Nosso problema é uma visão limitada, né? Porque nós aprendemos de forma limitada na engenharia civil. Aprendemos de forma limitada. Lamento informar isso, mas aprendemos sim de forma limitada. Nós calculamos tudo como estático e não é estático, né? Então, você estudar até uma disciplina chamada hiperestática, mas não é estático. Você tem cargas dinâmicas? Depende da estrutura, sim. Depende da estrutura. Que cargas seriam essa? Carga de vento é uma carga dinâmica. Embora a gente faça todo um malabarismo matemático e etc., para transformar ela numa carga dinâmica, estática, ela não é estática, ela é dinâmica. Tá? A gente calcula ela como estática, mas ela é dinâmica. Então, aí eu tenho outro tipo de carga dinâmica também. Aqui no Brasil a gente não calcula, graças a Deus. Graças ao bom Deus. Pensar assim, não, vocês vão ser engenheiros, que vocês vão ser felizes. Mas imagina o coitado que é engenheiro no Japão. Lá, terremoto direto. É carga dinâmica. Então, complica e muito a vida, né, do cara que está calculando e do cara que está executando. Então, o objetivo sempre desses ensaios, né, é determinar e prever um comportamento.
Acabamos de falar de ensaios do quê? Que faz a análise da qualidade da minha estaca concretada. Aí acabei falando do esclerômetro, e aí pensa, eu combino as tecnologias, que eu sou chique, faço o pitch, vejo que ela está íntegra e dou com o esclerômetro na cabeça da estaca. Pam! Eu sei exatamente que ela está íntegra e sei quanto de carga ela vai suportar, vai ficar tudo bonito, é o mais lindo do mundo. Ou seja, entenderam? O conceito é exatamente este aí. Tá? É para isso que funciona. Muitos destes ensaios, repito, pouco aplicáveis. Tá? Ah, o ensaio não funciona? Não. Ele é bom, ele te dá respostas legais. Mas nem sempre existe essa necessidade. Por isso, reforçando isso, tá? Então, neste do recalque, evidentemente, você está querendo saber o quê? Você quer saber qual será o comportamento de recalque da tua estrutura, né? Então, só voltando no tempo, só voltando no passado, quando nós estudamos recalque, que nós falamos de recalque, até eu dei o trabalho da primeira parcial para vocês, né? Reverem um caso de recalque clássico da literatura, que é o de Torre de Pisa. Por quê? Porque eu vou ser bem sincero, o cara que fala para mim, eu sou engenheiro, e não souber explicar o recalque da Torre de Pisa, ele não é engenheiro. Ele se formou em engenharia, mas ele não é engenheiro. Tem diferença entre as duas coisas. Tá? Então, por isso que eu passei para reforçar para vocês. E é um caso clássico, uma coisa, né, bastante clássica. Ou seja, o solo foi cedendo em função do carregamento. Por quê? Porque é para você construir a tua base de argumentação para o teu cliente. Eu fechei uma obra, uma reforma top, tá? Top, justamente explicando o recalque da Torre de Pisa. Os caras olharam, porque a obra tinha problema de recalque, eu tinha que vender o peixe e explicar, não, que eles tinham problema de recalque e que, ó, ocorreu dessa forma, desse jeito, e que eu poderia resolver o problema. Usei o case da Torre de Pisa. Então, por isso que eu pedi na parcial para vocês, para que vocês dessem essa refrescada na memória em relação ao recalque. Então, no recalque, o que eu quero observar? O que eu quero buscar? Eu quero ver o comportamento a recalque em relação à minha estaca, o como vai se comportar, tá? Então, aqui, só uma fotinha 3x4 da prova de carga estática bidirecional. Bidirecional, evidentemente, o nome já diz tudo, duas direções, ou seja, desce a onda, volta e te dá um resultado, tá? Esta é a foto 3x4 da famigerada viga. Olha o tamanho do trambolho. E ela analisa uma estaca por vez, para ver o recalque. Imagina que você vai fazer isso aí na obra, estaca por estaca. Você pode até fazer, mas o cliente nunca mais te contrata e vai falar mal de você o resto da vida. Porque pensa quanto custa para fazer um ensaio desse. Olha só, esse é o mesmo equipamento. Tá? Mas depende daquilo que eu falei, da necessidade. A prova de carga do projeto, que é baseada na própria NBR 6122, qual que é os parâmetros dela? Está preocupado com o quê? Com a capacidade de carga, né? A segurança do estaqueamento. Só que ela também não é aquela história, poxa, a gente já tem coeficientes de segurança elevados. Pensando na nossa engenharia, no geral, nós trabalhamos com coeficiente de segurança elevado. Então, a ideia é, não piora o que já está ruim. Vamos superdimensionar, né? Então, por isso que o objetivo
é esse. Esta daqui é uma carga, essa aqui é um outro tipo de ensaio de carga, mas ela me traz o quê? Observa esse cara aqui. Vamos pegar aqui a canetinha indicativa. Observa esse cara aqui, tá vendo? Ó, esse cara aqui de novo, esse cara aqui. Vamos ver se eu coloquei mais uma foto. Ah, eu coloquei, ó. Chique no último. Essa aqui é close. Observa o cidadão em close, né? Então, evidentemente, deixa eu ver se eu tenho mais um. Não, não tenho mais uma. Ah, aqui, ó, tá vendo o apoio? A viga, a viga, a viga. E já vi esse ensaio sendo feito com caminhão, adaptado com caminhão. Como assim? Este ponto aqui estava embaixo do caminhão, tá? Sem essa viga, evidentemente, mas tinha um perfil conectado no caminhão, na carroceria, que fazia este ensaio. Este ensaio aqui. Ele faz o quê? Ele me dá a carga, a capacidade de carga da areia. Olha lá. Faz todo sentido, né? Eu tenho uma área e eu vou aplicar o quê? Pressão. O macaco hidráulico força esse cara para baixo. Força esse cara para baixo. Isso aqui não poderia ser mais clichê, né? Ele força para baixo. E isso aqui é o quê? Uma área. E eu tenho o quê? Tensão. Força por área. Tá aí. Mais clichê do que isso não podia ser, né? E ele me dá isso em função do quê? Pressão de deformação. Tá? E observa que ele trabalha com os três, eles não, ó, eles não são, não estão iguais. Por quê? Porque ocorre variação, né? Por quê? Nós dimensionamos o cidadão aqui, o solo, como o quê? Baseado naquilo que Terzaghi nos ensinou, nós dimensionamos o solo, levando como consideração que eu tenho um material, o solo, que obedece e respeita as leis de Hooke. Então, eu tenho uma simplificação do modelo. Quando a gente sabe que o solo respeita coisíssima nenhuma. Mas nós temos uma simplificação para poder calcular. Senão a gente não consegue calcular. Né? Ou até consegue, mas se tornaria extremamente trabalhoso. Tá? Então, este é um conceito. Pessoal, esta aula, como eu falei, ela foi uma aula mais curta, mais tranquila, e uma aula bem, né, bem mais tranquila assim, e teórica. Mas, mesmo assim, algum comentário, alguma dúvida sobre? Não, Jefferson, aí mas é igual está falando, né? Esses testes, eu acho que só mesmo quando acontecer para a gente ver isso em obra, né? Ah, sim. Ah, sim. Torcer para não precisar de fazer, ter que fazer. Torcer para não precisar. Mas se precisar, você sabe, Já né? tá, A ideia é o quê? O que eu quis passar com esta aula? O meu objetivo foi passar para vocês, olha, se no futuro vocês precisarem, existe tecnologia para qualquer necessidade que vocês tiverem. exatamente. Mas de acordo com o problema ou a necessidade, tem a tecnologia e o Exato. custo também, né? Vai depender também Claro. do custo, né? Não existe almoço grátis, né? De graça não tem. Exato. Vocês viram o tamanho do equipamento. Por isso que eu falei, eu nunca vi em obra. E sou sincero, tá? Ah, já vi em laboratório? Já. Eu sou extremamente sincero com vocês. E assim, é uma experiência. Se eu pegar o meu período de estágio, que eu trabalhava em obras, né? Eu comecei a trabalhar em obras em 96. Obras e projetos. Então, de lá para cá são mais de 20 anos atuando, 20 anos atuando como engenheiro e mais de 20 anos de experiência. Então, e digo que não vi, e de fato não vi mesmo. Então, mas não significa que não exista, não significa que o teste não seja bom, né? A questão toda é aquilo que eu falei. Você só tem que analisar
qual o custo? Quanto irá te custar? Tá? Então,